Salve, salve meus amigos, saudações Cruz Maltinas a todos vocês, sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso gigante da colina. Logo de cara, peço para você nos ajudar a chegarmos aos 12 mil inscritos, né? Deixe seu like, se inscreva e também, é claro, compartilhe o link do nosso vídeo que ajuda muito o nosso crescimento. Quer continuar também nos ajudando? Deixa o anúncio correr toda vez que aparecer o anúncio na sua tela. Dito isso, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui agora sobre algumas situações esportivas e também, é claro, a gente vai abordar a SAF do nosso clube. Se tratando logo de cara da parte esportiva do nosso Vasco da Gama, nosso R10 Score Vasco da Gama entrou em quadra nessa última sexta-feira e vencemos, enfim, né, o nosso Vasco se reencontrando com o caminho da vitória. O Vasco venceu o Fortaleza Basquete por 70-68. Aí o Vasco que tinha perdido 3 jogos consecutivos pela temporada do Novo Basquete Brasil. E os nossos 2 próximos jogos do nosso gigante da colina serão na próxima quinta-feira diante o Caxias Basquete e no próximo sabadão, no fim de semana que vem, diante a equipe do União Corinthians. E a diretoria do Vasco fez até mesmo aí, formatou no caso, um pacote de ingresso. Você pode estar comprando um pacote de ingresso por R$60 a inteira e R$30 a meia, pagando aí 2 por 1, vamos dizer assim, né, galera? Isso mesmo, pagando 2 por 1, você pode estar adquirindo 2 ingressos para assistir essas 2 partidas do nosso R10 Score Vasco da Gama, que se reencontrou com a vitória depois de 3 derrotas consecutivas. Agora, meus amigos, se tratando das meninas da colina, elas entraram em campo nesse sábado diante a equipe do Fluminense no estádio do Nivaldo Pereira pelo primeiro jogo, o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca da categoria, e o Vasco perdeu pelo placar de 2-0 para o Fluminense, tá? O próximo jogo será no próximo fim de semana. O Vasco vai ter aí que buscar essa desvantagem de 2 gols no placar para tentar levar para os pênaltis. É claro, para se classificar, as meninas terão que vencer por 3 gols ou mais, ou no caso empatar, né, o placar aí em 2-0, devolvendo uma diferença de 2 gols e tentar aí a classificação nos pênaltis. Portanto, então, complicou a vida das meninas da colina no Campeonato Carioca 2024. Se tratando agora, meus amigos, de mercado da bola, Luca Orediano, segundo os empresários, os agentes do jogador, né, o jogador pode permanecer lá no Cincinnati, nos Estados Unidos, tá, gente? Pode permanecer lá no Cincinnati. Na verdade, o jogador não queria muito vir para o Vasco teve que insistir pra caramba para ele querer pintar aqui no futebol brasileiro naquela época que ele jogava lá no Vélez Sarsfield da Argentina. Depois estava aqui no Vasco, teve todo aquele imbróglio que todo mundo se lembra. Muito torcedor do Vasco tem essa mágoa com o atleta porque ele não queria ficar aqui no Vasco, ele pediu para ser comercializado, para deixar o clube, onde o Vasco emprestou ele para o Cincinnati, para ele estar atuando na MLS, com uma opção de compra fixada no contrato ao término da temporada. Vamos ter que aguardar, mas ao que indica, os empresários de Orediano vêm indicando então que o jogador deve permanecer lá. É claro que os empresários vão indicar isso, né? Porque se o jogador for vendido por Cincinnati, os empresários vão ganhar a comissão. E o próprio jogador tinha pedido para ir jogar lá nos Estados Unidos, né? Enfim, então parece, né, que já tem mais ou menos um desfecho encaminhado. Nada certo, nada concreto, mas parece que já está encaminhado o destino de Luca Orediano, ele que ainda pertence ao nosso Vasco. Se tratando agora do cria da base do Vasco, Gabriel Peck, que também está atuando na MLS, Peck que é atleta do Los Angeles Galaxy. Ele já marcou 19 gols na temporada de 2024 e tem uma cláusula no seu contrato de venda para com o clube norte-americano que a cada gol que ele marcar com a camisa do Los Angeles Galaxy, o clube tem que pagar aí $10 mil para o Vasco. E nessa conta, nessa brincadeira toda aí, já soma-se $190 mil, né? Gabriel Peck que marcou um gol na última partida que ele atuou aí nessa última noite de sexta-feira pela Major League Soccer. Inusitado, inclusive, o goleiro foi sair jogando, errou a saída de bola. Gabriel Peck não é bobo nem nada, estava no lugar certo, na hora certa, aproveitou a oportunidade e deixou mais um gol ali guardado. Fato é que com essa somatória de gols, o Vasco deve receber algo em torno de quase R$1,050 mil do clube norte-americano.
Agora, meus amigos, se tratando aí de jogador, né, mas é de jogador que está atuando no Vasco, né? Pablo Verratti teve aí na última sexta-feira no INCA, né, no Instituto Nacional do Câncer, né, no combate ao câncer, né, melhor dizendo, visitou ali, fez uma ação muito bacana em conjunto com o nosso Vasco que doou óculos especiais, né, para crianças e pessoas que estão ali fazendo tratamento no Instituto Nacional em Combate ao Câncer, né? Bela atitude, tanto de Pablo Verratti, quanto também do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Fica aí o registro, meus parabéns, né, gente? Agora eu quero falar com vocês de outro jogador, né? Eu estou falando aqui do Lucas Piton, né? O Lucas Piton que recebeu na última quinta-feira uma camisa comemorativa, né, de 100 jogos da diretoria do Vasco. Piton aí, obviamente, já chegou à marca de 100 jogos, é um lateral esquerdo com números expressivos, é um dos melhores laterais esquerdos na atualidade jogando no futebol brasileiro. Os números dele, inclusive, dão as credenciais para tal situação. Com isso, o Lucas Piton foi presenteado com essa bela camisa do Vasco num quadro, né? Fazendo menção, honraria aos 100 jogos do nosso lateral esquerdo com a camisa do nosso Vasco da Gama. Agora eu quero falar com vocês, meus amigos, sobre Botafogo e Vasco, tá? O Vasco vem treinando, vem se preparando no CT Moacir Barbosa para enfrentar a equipe do Botafogo, o jogo que acontece na próxima terça-feira, às 9h30 da noite no Engenhão. O Vasco treina também nesse domingo, né, no CT Moacir Barbosa, focado nesse confronto pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a SAF do nosso Vasco. É que o nosso presidente Pedrinho visitou os nossos jogadores, conversou com todo o elenco do Vasco, com todo o plantel do Vasco nesse fim de semana sobre a situação da reestruturação do clube. Pedrinho explicou para todos os jogadores, todos os funcionários, para não ter aquela famosa fofoquinha, para não ter disse-me-disse, para evitar qualquer tipo de assunto desencontrado. Ele colocou tudo às claras para o elenco. A conversa foi em tom de transparência e para tranquilizar os jogadores. Olha, vamos pagar os atletas, vamos pagar vocês, os clubes, fiquem tranquilos, o clube está numa situação alarmante, mas a gente vai manter tudo aqui dentro do combinado, tudo que está aí contratado com vocês, tratado com vocês, o Vasco tem a intenção de manter tudo certinho. Tá, gente? Então foi uma conversa num tom de esclarecimento, para os jogadores não ouvirem conversa da mídia, isso e aquilo outro, e falarem, e agora? Que rumo vai ser? Chegando no final de temporada, para evitar de aparecer o empresário espertinho, falar isso, falar aquilo para o jogador de repente estar deixando o clube, tá, gente? Aí tem torcedor, gente que se diz torcedor do Vasco, pegando essa situação e falando, não vai ter como pagar, porque vai entrar o dinheiro do potencial construtivo. Para começar, o potencial construtivo não pode ser usado para o futebol, para ficar bem claro, tá, gente? Ficar bem claro, tá? Se o Pedrinho quiser pagar aí, por exemplo, aí uma passagem de avião para alguém viajar, não pode. O dinheiro do potencial construtivo é só para obra do estádio. Pronto, é lei, é um projeto de lei que já foi sancionada. Essa lei a gente só está aguardando ela ser regulamentada, e não foi regulamentada por conta de algumas situações que o Vasco anexou num projeto, então está passando por vários órgãos competentes, por isso está atrasando um pouquinho, mas já vai ser regulamentado e o Vasco vai dar início sim na reforma de São Januário, se Deus quiser, no ano que vem. Só para alguns pessimistas aí que ficam falando o que não sabem para tumultuar os bastidores do Vasco. Não estou falando isso para vocês aqui, tá, meus amigos? Eu estou dizendo, você já deve ter escutado aqui, ali ou acolá esse tipo de situação. O fato é que o Pedrinho, então, foi tranquilizar os jogadores em tom de transparência, para mostrar que não tem conversa fiada, não tem papo cruzado, que tá tudo certinho ali. O Vasco tá se reestruturando, justamente para manter tudo em dia. Falando em reestruturação, falando em manter tudo em dia, quero colocar para vocês dois vídeos. Um do Rafael Viana e o outro do Carregal, falando sobre essa situação. Então acompanhem que eu já volto. Observem que o Rafael Viana usou como exemplo para falar da reestruturação a própria SAF do Cruzeiro, né, explicando direitinho ali, né, qual vai ser o próximo passo do Vasco. E ele ainda deu o exemplo, né, deixou ênfase, na verdade, bem ali frisado, bem sublinhado, que o que está fazendo a diferença é a gestão do Vasco, a vontade política no clube.
do CRVG, que é o Pedrinho e seus pares, seus vice-presidentes, grupo político que está à frente do Vasco. Eu não estou fazendo politicagem aqui, tá, gente? Já reclamei muito, já bati muito em grupos políticos, inclusive no próprio Pedrinho um tempo atrás, mas a gente tem que ressaltar um ótimo trabalho feito sim, tá? Temos que ressaltar sim, e o Rafael Viana deixou frisado que o Cruzeiro fez isso, já está dando alguns frutos agora, o Vasco está fazendo isso agora, começando essa situação, devido à muito boa vontade da atual gestão e o entendimento que sem essa reestruturação o clube realmente poderia vir a acabar ou entrar num colapso financeiro, em looping, onde não consegue se sair daquele problema, um problema vai levando ao outro, até o clube cair vertiginosamente, como por exemplo aconteceu com Santa Cruz, com o Náutico e outros clubes do futebol brasileiro, só que a diferença é que o Vasco é um gigante, tem uma torcida que apoia, que engaja, e por isso o Vasco ainda consegue respirar por aparelhos, mas basicamente é essa situação aí, envolvendo a reestruturação, né? Aí o Felipe Carregal falou sobre a questão aí da... como é que fala, gente? Da mediação e da arbitragem, né? Ele especificou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? No caso, então, a arbitragem é uma situação contra a 777, vamos dizer assim, é uma batalha, é uma guerra declarada, né, com a 777, porque eles não pagaram, né, por inadimplência, por gestão temerária, suspeita de fraude, várias situações. Então, no caso aí, essa arbitragem pode inclusive levar a 777 a perder todos os direitos, no caso hoje, que são aí controlados pela a ECAP, a CAP, podem perder todos os direitos econômicos aí devido a essa arbitragem. Então a arbitragem é isso, vamos dizer assim, é essa batalha jurídica pela Fundação Getúlio Vargas, que vai ser tomada a decisão por 3 árbitros, 3 ali pessoas, 3 juízes, né, como árbitros, vão tomar a decisão vamos dizer assim, num colegiado, como se diz, melhor de 3, né? Quem vencer a situação leva, né? Então, basicamente é isso aí, né? Como o próprio Carregal deixou claro para todos nós aí, torcedores do Vasco, né? Aí ele ainda falou sobre a situação da mediação. A mediação que também está sendo feita na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, nada mais é do que uma negociação. Vai chamar todos os credores do Vasco através da Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas que vai mediar isso. Vai chamar todos os credores, falar, olha, o Vasco tem essa proposta aqui para você, e ela vai mastigar toda essa situação para o Vasco, a Fundação Getúlio Vargas. Aí com isso o Vasco, né, vai enviar seus representantes e coisa e tal, se reunindo para poder chegar em um denominador comum para equacionar, diminuir, enxugar as dívidas do Vasco. Então, o processo de mediação é uma renegociação das dívidas, inclusive de dívidas que estão no RCE, tá? E a arbitragem é uma batalha declarada contra a turma da 777 Partners, e envolvendo aí até mesmo tom de investigação da última gestão do nosso gigante da colina. Então, em tese, é essa situação, tá, meus amigos? Então, assim, sem muita volta, sem muito rodeio, sem muito guerre-guerre, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês nesse finzinho de sábado para domingo, aí já entrando nesse madruga, né, nesse madruga Vasco aí. Vou ficando por aqui, um abraço para cada um de vocês e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre, tamo junto e valeu, Vasco!